Olá pessoal, tudo bem? Em aulas anteriores, nós já aprendemos a trabalhar com variáveis. E nós aprendemos aí os três principais tipos de variáveis, né? Os três tipos mais básicos de variáveis no JavaScript: string, number e boolean, certo? Então, eu tenho essas variáveis aqui: nome, idade, matriculado, né? Para verificar se essa pessoa está matriculada na escola. E eu posso usar aqui, como nós já vimos anteriormente, né, o type of para ir verificando qual é o tipo da variável segundo o JavaScript, né? Então, vemos aqui que nós temos tipo string, number e boolean. A questão agora é que assim, nós estamos atribuindo valores fixos a essas variáveis, né? Se aqui no meu código eu já vou lá e especifico o nome do usuário, especifico a idade, né? Na maioria dos contextos isso não vai fazer sentido, porque o nosso programa ele precisa perguntar para o usuário, tá? Ele precisa interagir com o usuário. Se ele já tem todas as informações, ele acaba ficando estático, certo? E a ideia de um programa é ter sempre entrada de dados, processamento e, por fim, saída de dados. Tá? Aqui no momento, até agora, a gente não está trabalhando com entrada de dados. A gente está vendo exemplos de código onde o código processa algo e exibe, mas a etapa da entrada está ausente. Tá? Então, vamos lá. É, para trabalharmos com entrada de dados aqui no JavaScript, nós vamos utilizar a função prompt. Tá? Então, a partir de agora, em vez de colocar os resultados já aqui, ó, já atribuir estaticamente no código, eu vou pedir para o usuário inserir. Então, a cada vez que a gente executar esse código, vai ser solicitado ao usuário preencher a informação e essa informação será atribuída à variável. Então, temos a função prompt. Como que ela funciona? Como toda função, é, nós vamos escrever o nome dela, vamos abrir e fechar parênteses, e aqui dentro nós temos que colocar um parâmetro, né, um argumento, melhor dizendo. No caso do prompt, o que nós vamos inserir aqui é o que? É a mensagem que aparece para o usuário, informando para ele o que ele tem que digitar, né? O que deve ser preenchido naquele campo. Então aqui eu vou colocar o quê? Digite o seu nome, né? Vou colocar aqui embaixo outro prompt agora pensando na idade. Novamente, aqui dentro eu vou colocar digite a sua idade, né? Então eu estou especificando para o usuário o que deve ser digitado em cada momento, tá? Então, vamos lá. E por fim, você está matriculado, né? Bom, enquanto isso, para a gente manter ilustrado, né? Então, nós temos aqui três variáveis, né? Vamos dar nomes a elas. Vamos lá. Nome. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho. Então, nós temos a variável nome. Nós temos a variável idade. E nós temos a variável matriculado. Certo? Anteriormente, nós estávamos já colocando os valores aqui diretamente. Aí o nome era uma string, a idade era um number e matriculado era um boolean, tá? Enfim, vamos ver o que acontece aqui. Eu vou colocar um console.log para cada um, para a gente visualizar se as variáveis realmente receberam as informações preenchidas, tá? Então, idade, matriculado. Então, como que isso vai funcionar? A gente vai executar o código e agora o JavaScript ele não sabe qual é o nome, tá? Ele precisa solicitar que o usuário preencha. Então, vamos colocar aqui, ah, José, dei OK. Agora ele foi para a próxima linha, linha 2, ó.
Então agora ele está pedindo a idade. Então a essa altura já aconteceu alguma coisa. A variável nome aqui, ó, que está na primeira linha, já recebeu a informação que foi preenchida. Então deixa eu colocar aqui, tá? É um nome, né? Então nós sabemos que, opa, que é uma string, né? Então, opa, acabei invertendo aqui a figura, né? Então, foi colocado o que aqui? Eu coloquei o nome José, certo? Beleza. Agora ele está perguntando qual é a idade, né? Vamos colocar que José tem 16, tá? E aí, então preenchi a idade. O que a gente espera que tenha acontecido? A gente espera que tenha sido preenchido aqui um número, certo? Porque a idade é numérica. A idade é numérica, eu digitei um número, tá? E aí a gente espera que agora esse seja o panorama, tá? Mas será que é? Vamos conferir, tá? Ah, está matriculado? Aqui eu vou colocar. Vamos colocar aqui true. O usuário não vai saber digitar true ou false, né? Então vamos colocar sim. Matriculado, sim. E exibiu tudo certinho. José, 16, sim, né? Agora, a questão é, será que isso daqui está correto? Né? Deixa eu pegar. A gente, na verdade, eu digitei sim, né? Então vai ser uma string aqui imatriculado, tá? Como eu não digitei apenas sim, então texto. Mas será que esse panorama aqui está correto, esse que está ilustrado agora na tela? Vamos conferir. Eu vou executar aqui nosso typeof novamente. Typeof nome, tá? Conforme os videoaulas, né? Typeof retorna. Ele vai informar para a gente qual é o tipo da variável. Typeof matriculado, tá? Vamos de novo, eu vou digitar exatamente as mesmas coisas. Então, José 16, sim. Ou, tudo string, tudo texto, né? Então, o que acontece, pessoal? Sempre, olha, grava aí na memória, sempre que a gente usa a função prompt, independente do que for digitado ali dentro, né? Ó, aqui ó, tô digitando 16, mas independente do que for digitado, tudo, tá? Tudo que a gente preenche nessa caixa de texto, o prompt vai tratar como texto. Ah, mas eu digitei um número, não importa. Então, na verdade, o nosso panorama não é esse, né? Na verdade, a gente tem aqui uma string na nossa variável idade, o que não seria adequado. Por quê? Porque idade é um número, tá? Idade é um número, a gente precisa tratar isso como número dentro do código. Pode ser que mais para frente a gente precisa fazer algum cálculo com essa idade, alguma verificação, alguma comparação, tá? Então, o ideal é que a gente tenha isso como número. Então, qual que é a solução para este caso, tá? Sempre que a gente for, é, sempre que a gente for pedir uma idade para o usuário, a gente vai ter que fazer a conversão desse texto que vem da caixa de texto, que vem do prompt. A gente sabe que o prompt sempre vai dar como resultado um texto. Mesmo que seja um número, né? Vai ser um número que vai estar ali dentro de uma string, tá? Então, nós temos aqui algumas funções para converter para número, tá? Eu vou mostrar algumas delas aqui, mas a última vai ser a que a gente vai utilizar com mais frequência, tá? Então, a gente tem a função parseInt. Em tradução, seria algo como converter para inteiro, tá? É, E aí, vamos ver o que vai acontecer aqui com relação a esse tipo, né? Deixa, antes disso, né? Eu vou fazer com que ele continue exibindo os valores além,
embaixo os seus tipos, né? Vamos lá. Beleza. Então, exibe os valores depois dos seus tipos. Vamos lá. José, 16 e matriculado, sim. Então, José, 16, sim. E agora, né, o nosso segundo valor aqui, né, nossa segunda variável é numérica, porque nós pegamos o texto que foi retornado aqui do prompt, que sempre vem como string, tá? E passamos aqui para o parse int, beleza? E o parse int faz a conversão para inteiro. Agora é interessante observar que o parse int ele vai fazer o seguinte, ele tem um comportamento específico, né? Então eu vou colocar aqui, ó, José. E eu vou colocar que o José tem 16 anos e meio, 16,5, tá? E está matriculado. Veja, a casa decimal, aquele número após a vírgula, ele é perdido. O parseInt, ele converte para número inteiro, tá? Então, quando você precisa, você tem certeza que essa informação que você está lendo vai ser um número inteiro, você pode usar o parseInt. Por exemplo, se eu perguntasse quantas pessoas tem na sala, tá? A resposta tem que ser um número inteiro. Então, eu vou usar o parseInt. Beleza? Sempre que você está tratando de coisas que não tem como ser fracionáveis, né? Então, a gente pode usar o parseInt. Por outro lado, se você está lendo algo que vai ter casa decimal, vai ter vírgula, você pode usar o parsefloat, tá? Parsefloat, né? Float para converter para número de ponto flutuante. Esse é o nome que a gente usa na programação para dizer que um número ele pode ter casas decimais, tá bom? Então, rodar novamente. José, 16,5, sim, tá? Vejam, continua sendo number, tá? No JavaScript, para o JavaScript, float e int, né? Ou seja, número inteiro ou número decimal, tudo é tratado como number, tá? A diferença é que o parsefloat aqui, no caso, ele não vai perder as casas decimais, ele vai conseguir mantê-las, tá bom? E aí, além desses, né, a gente tem uma função que ela é mais universal. Ela não vai fazer diferenciação de número e float, que é a number, tá? Essa é a função que a gente vai estar utilizando a maior parte do tempo nas próximas aulas. Só que observem, se a gente precisa restringir que o número tem que ser inteiro, ela não resolve, tá? Aí tem que ser o parseInt. Mas aqui, para a maioria dos casos, vai resolver. Então, vamos ver como funciona. José, 16,5 e sim, tá? Funciona da mesma forma que o parsefloat, basicamente, tá? Só que o próprio nome aqui acaba sendo é, mais natural, certo? Enfim, com isso, né, com a função prompt, a gente consegue dar mais dinamicidade ao código. Então, por exemplo, vou tirar isso agora, tá? Por exemplo, aquelas comparações que a gente fez lá com operadores relacionais, operações aritméticas também, tudo isso agora ganha mais sentido, porque eu consigo fazer isso com números reais, com valores que o usuário preencheu, né? E não com valores estáticos. Vamos ver. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, eu quero falar para o usuário que idade ele vai ter daqui 10 anos com base no que ele digitou. Então, agora, eu posso colocar aqui, ó. Daqui 10 anos você terá. E aí, eu vou somar aqui, ó, idade mais 10, tá? Então vai aparecer esse textinho aqui, junto, concatenado, né? Com idade mais 10. Então, veja, agora o resultado não é fixo, vai depender do que o usuário digitar, tá? Então, deixa eu comentar esse trecho de código aqui para tornar mais rápido. E
Para ficar mais legal ainda, eu vou colocar aqui ah, nome. E aí, daqui 10 anos você terá. Então aí vai aparecer o nome da pessoa e a idade dela daqui 10 anos. Vamos ver? José. Vamos colocar que José tem os 16 anos. Ok? Né? E com base aqui nesse nosso console.log, ele fala: José, daqui 10 anos você terá 26. Tá? Então veja, vai variar de acordo com o que eu digitar. Agora eu vou colocar Ana. Ana e vou colocar 25. Então, Ana, daqui 10 anos você terá 35. Então veja, com ah, o prompt agora, com essa questão da leitura de valores, né? Com a, com base na leitura de valores do usuário, né? Quando eu falo leitura, pessoal, é o algoritmo lendo uma informação que o usuário preenche, tá bom? Então, com base nisso, agora a gente tem a questão da entrada no nosso código. A gente está realmente fazendo entrada. A gente fez um processamento, fez um cálculo aqui, né? Criou uma frase e aí a gente está devolvendo uma saída, tá? Então, veja, entrada, processamento e saída, beleza? Então, com isso, agora nossos códigos se tornam mais dinâmicos, tá bom? Então, até a próxima videoaula.